E com a colheita avançando a passos largos nas principais regiões produtoras, as cotações do café arábica no mercado interno vêm reagindo desde o final de julho. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a preços e como está a disponibilidade esperada para a safra 23-24 do Brasil? É o que vamos entender agora com a analista de café da Redpoint Global Markets, a Natália Gandolfo. Boa tarde, Natália, bem-vinda. Boa tarde, obrigada por me receber. Natália, começando então pelos preços. O que está no radar do mercado atualmente, tanto no mercado interno quanto no mercado externo? Então, nessa última semana, alguns pontos macroeconômicos ganharam relevância, né? E a gente pode destacar aqui a continuidade de aperto no mercado de trabalho americano, com crescimento moderado, mas ganhos sólidos nos salários e diminuição da taxa de desemprego, né? Sendo um ponto que tem ditado muito o direcional de juros dos Estados Unidos. E tivemos também o corte da Selic, né, que foi dentro das nossas expectativas aqui na Redpoint, né, que estávamos vendo um BC mais cauteloso, mas o mercado estava dividido entre o corte de 25 e 50 pontos base na taxa de referência, né. Esses dois pontos, eles são inicialmente baixistas para o café, né, mas vemos que o real ele ainda tem potencial de suporte, né, o que teria um impacto positivo no café. Do lado dos fundamentos, os diferenciais nas origens de arábica lavado ganham destaque, né, com uma queda contínua, assim como a finalização da colheita aqui no Brasil, a entrada dessa disponibilidade, né, e as expectativas em relação à safra 24-25 do ano que vem. E me fala uma coisa, Natália, a gente até acabou de falar disso aqui no nosso bloco de meteorologia, né? Não tem como não falar do El Niño, tá no foco não só da Redpoint, mas de diversos analistas também. O que vocês estão prevendo aí da atuação do El Niño para a safra? Sim, de fato, né, passando agora o período de inverno, né, em que o El Niño traz menos riscos, né, por conta de temperaturas mais altas, a gente entra no período de florada do ciclo 24-25 e aí é necessária atenção, né? Isso porque o El Niño ele pode causar anomalias, como mencionado anteriormente, né, na questão de possibilidade de chuvas de granizo ou até mesmo temperaturas acima da média, né? Isso impactaria negativamente o desenvolvimento da safra. E a gente destaca bastante o ano de 2015, né, que foi afetado pelo El Niño, e hoje a expectativa da anomalia do índice ONI, né, que é utilizado para mensurar o El Niño, na janela de florada e pegamento dos frutos, é muito parecida com as mesmas métricas do ONI para a safra de 2015, né, que teve a quebra. Então, por isso que é muito importante a gente manter isso no radar. E hoje, né, a previsão de chuvas de longo prazo continua dentro do normal, a gente olhando a janela de setembro a novembro, que seria justamente essa janela do ONI com intensidade mais alta, né, o El Niño com intensidade mais alta, e com a possibilidade de tempo mais seco começando em dezembro, né, principalmente no Espírito Santo, a região da Zona da Mata, partes do sul de Minas e da Mogiana, né, então por isso que a gente tem que manter isso no radar, sim. Então, enxergando isso no radar, essa possível quebra por conta do El Niño, né, da diminuição de chuva, como é que você enxerga os preços? Como é que isso pode impactar? Então, agora com a finalização da colheita do ciclo 23-24 aqui no Brasil, né, a gente está fazendo um ajuste fino dos números, né, isso, é claro, tem um impacto na questão do balanço global e como a gente enxerga disponibilidade e, consequentemente, os preços, né? Mas a gente, nesse momento, não espera grandes alterações na média de estimativas do mercado para a safra brasileira. E muito disso já estava precificado pelo mercado, né? Da safra 23-24, sendo uma razão das quais sendo uma das razões pelas quais os preços em Nova York eles continuam numa faixa de consolidação, né? Mesmo a gente finalizando essa colheita, essa perspectiva, né? Com o consenso de uma safra acima do ano anterior, mas longe dos números de uma safra cheia, né? Que é a expectativa somente para o ano que vem. Então, por isso que nesse momento de finalização da colheita, os preços continuam nessa faixa de consolidação, porque muito já estava sendo precificado anteriormente. Tá certo. Agora, olhando, Natália, para as exportações de café, qual que é o cenário? Tanto para a arábica quanto para o conilon? Em relação
As exportações, aqui na Redpoint nós esperamos uma recuperação das exportações de Conilon, né? Não nos mesmos níveis do pré-pandemia, mas já ganhando um espaço em relação ao ciclo anterior, né? Em que o Conilon foi muito mais usado internamente. E isso tanto por conta da diminuição do spread interno, então a gente comparando aí o arábica e o Conilon internamente aqui no Brasil, quanto pelo Conilon brasileiro se mostrar entre 15% a 25% mais barato em comparação com outras origens, né? Quando a gente compara, por exemplo, com Indonésia, e uma diferença de 25%, e com o Vietnã, uma diferença de 15% quando a gente coloca o café lá na Europa, né? E para o arábica, a gente espera que o aumento da produção em relação ao ano passado dê um pouco de suporte para alguma recuperação no consumo interno, mas também mantendo esse potencial de exportações. Tá certo, Natália. Muito obrigada aqui pelas suas explicações, a sua análise. Te desejo um ótimo fim de semana. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.